Então, meus caros, tentando aqui fazer boa noite a todos, né? Tava tentando fazer essa transmissão de modo online, né? Numa live, mas não teve jeito. Então vamos gravar, depois vamos botar aqui para publicar. Pois então, hoje 31 de março de 2020, tá? O 31 de março, na verdade o 1º de abril, né? O dia da mentira, também é marcado por uma série de mentiras na história brasileira, né? Uma das mais brutais, né? Então a ditadura militar, o golpe militar de 1964, que já foi festejado em outros momentos pelo então atual presidente da República, né? Ainda quando foi deputado federal, e hoje pelo vice-presidente da República, né? Que de maneira muito tosca indicou que em 31 de março de 1964 a democracia começou no Brasil, que é um grande absurdo, uma grande mentira, uma narrativa falsa e o crime, né? Vamos começar pelo lado legalista, pelo crime. O artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, uma lei da ditadura militar, diga-se de passagem, no final da ditadura militar, a Lei 7170 de 83, ele indica no artigo 23 que a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, a luta com violência entre as classes sociais, a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei, pena de 1 a 4 anos. Isso significa dizer que então provocar animosidade nas forças armadas é considerado um crime passível de prisão, tá? Aí nós temos o artigo 287 do Código Penal brasileiro. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou autor de crime. Pena detenção. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Significa dizer o seguinte, significa dizer que tanto o Bolsonaro, quando lá atrás homenageou um torturador da ditadura militar como o general Mourão hoje, incidiram em mais um crime do Código Penal brasileiro. Na lei deixa eu ver aqui, o título é a Lei 1079 de 10 de abril de 1950, portanto uma lei velha, mas que tem algum respaldo, define os crimes de responsabilidade, né? Define os crimes de responsabilidade. E aí em cima disso você tem então um dos crimes no artigo 7º, no item 7, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e civis, incitar militares à desobediência à lei ou à infração à disciplina, ou ainda provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. Isto posto, nós temos então um crime provocado hoje então pelo vice-presidente da República, general Mourão, que é um militar, no caso da reserva, mas um militar, tá? Pois bem, do ponto de vista da história, vocês podem, por exemplo, ali no YouTube, digitar o dia que durou 21 anos. Ele baliza um pouco do que a gente fala. Você pode usar também o site memoriasdaditadura.org.br. Você pode entrar no site Projeto Brasil Nunca Mais, que é o livro, né, do Dom Paulo Evaristo Arnes. Né? Nós temos então, vamos fazer a conceituação histórica. Nós tínhamos um maluco sido eleito presidente da República, que era o Jânio Quadros. Acho que mais perto do Bolsonaro ele era um sujeito normal, né? Mas um sujeito de direita, que se elegeu presidente, tá? Que se elegeu presidente e, na época, o processo de eleição de vice era em separado, tá? Então, um sujeito mais à direita se elegeu presidente e o sujeito que se elegeu vice, o João Goulart, um representante do caudilismo gaúcho, mas do trabalhismo, né? Um gaúcho, então, ligado ao Partido Trabalhista, de certa forma, em certa medida, uma certa ligação hoje, quem tem não é o PTB hoje, mas sim o PDT, né, que herda o trabalhismo do Vargas e do Jango, né, e em certa medida, em boa medida, né, então o João Goulart e o Brizola, né, eles herdavam no Rio Grande do Sul a liderança política, né, do trabalhismo e por conta disso tinha uma força política significativa, né, naquele cenário. Pois bem, quando o Jânio renuncia à presidência,
o Jango estava viajando, estava no exterior, estava na China, estabelecendo relações e tal com o governo chinês, tá? E foi acusado de ser um comunista. Obviamente, todas as narrativas brasileiras, elas enxergam o espantalho do comunismo. Dito isto, nós temos o seguinte, nós temos então essa narrativa, depois nós temos a narrativa produzida, fabricada, do sentido de que os militares viriam para ser a honra e a salvaguarda da moral, dos bons costumes e contra a corrupção. Então a narrativa da corrupção, a narrativa do Carlos Lacerda, principalmente, do lacerdismo, né, do udenismo, tá, se dava principalmente então nesse cenário de usar então o escopo, a força de direita nessa narrativa moralista, que ela é um pouco parecida também, com o que aconteceu a partir de junho de 2013, mas com maior força com a Operação Lava Jato em 2014. Tá? Então nós temos muitos equivalentes e muitas semelhanças entre 64 e o golpe contra a presidente Dilma em 2016. Né? Primeiro, desacreditar das urnas eletrônicas, por exemplo. Desacreditar do voto lá em 64. Dizer que o Jango era comunista, que era corrupto, que era contra a família brasileira, contra a tradição, a família e a propriedade. Né? A mesma coisa se diz de Lula e Dilma, e do PT, e da esquerda, no grosso modo, que são ladrões, que são corruptos, que destruíram o país, que fizeram virar uma bagunça, que a violência, que os militares vêm para resolver, e nesse caso o Bolsonaro viria para resolver, né? E que se defende ou intervenção militar, ou, nesse caso, ganharam do voto numa eleição, agora em 2018, uma eleição fraudulenta, uma eleição que retira da disputa quem venceria as eleições, que era o presidente Lula, e hoje muito claro, né, quando o juiz Sérgio Moro ganha um cargo de ministro da Justiça com um pagamento. Então esse paralelo também tem que ser feito. Aí nós temos o seguinte, nós temos toda essa questão de desacreditar o que o outro construiu. Na verdade, é sempre o inconformismo da derrota, né? Sempre o inconformismo da derrota. Então, cá quanto lá, nós temos que fazer esse paralelo. Em 1930, o Getúlio Vargas consegue derrubar a República Velha, a política do café com leite, né? Dirigida principalmente pelo Baronato do Café de São Paulo, né? E aí nós tivemos então alguns contextos, né, de um governo nacionalista, um governo de caudilho, né, um governo que não era esse cenário atual, né, esse cenário democrático, um cenário mais duro, né. Vale lembrar, por exemplo, que foi na era Vargas que o STF entregou a Olga Benário, né, para os nazistas, né, numa condenação a Olga Benário, e prenderam o Luiz Carlos Prestes, né, que era o marido dela, né. Foi entregue no governo Vargas. Mas o dado concreto é que o governo Vargas também levou a pecha pela direita brasileira de que ele era um comunista. Por quê? Porque o Vargas instituiu a consolidação das leis de trabalho, ele nacionalizou o petróleo, ele criou a Petrobras, ele criou a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras, enfim, uma série de estatais que fizeram o país avançar muito. E não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso, que o Brasil, entre a década de 30 e 50, foi das nações que mais cresceu no mundo, é o general Vilas Boas. Aliás, o general Vilas Boas, né, agora está de alcoviteiro, digamos, da democracia, inclusive com um tweet ameaçador contra o Supremo Tribunal Federal para retirar o Lula da disputa na eleição de 2018. Tá? Mas ele mesmo disse que a ditadura militar foi um atraso para o país. Tá? Dito isto, nós temos então a deposição temos que chegar então no plano de deposição do Jango, desculpa, o Jânio renunciou, né? O João Goulart, o Jango, tá, fazia um governo que tinha algumas reformas de base do ponto de vista de fazer esse país um país mais democrático, mais igualitário, mais justo, tá? E se vocês chamarem isso de comunismo, paciência, mas não um caudilho, né, um fazendeiro do Rio Grande do Sul, tá, que não era do Partido Comunista, tá, tinha uma visão nacionalista, né, uma visão do Estado enquanto indutor do nacional desenvolvimentismo. Essa era a tese.
E aliás é a tese que funciona, que mais funciona nesse país, sempre foi na era Vargas, funcionaria com o Jango, funcionou nos governos Lula e Dilma, tá? Distribuição de renda, né, reforma agrária, as reformas de base, reforma urbana, reforma dos meios de comunicação e expansão da universidade pública, né, o Darcy Ribeiro já tinha aquele plano, naquele cenário, enquanto intelectual ligado ao trabalhismo brasileiro, né, provavelmente ia ser um dos grandes, do maior, talvez, ministro da educação da história brasileira, mas foi abreviado. E aí nós queremos fazer mais comparações de como que você chegou ao golpe de 64. Primeiro com propaganda estrangeira, né, do IBAD, do IBASE, que eram institutos para produzir pequenos vídeos para disseminar a ideia do perigo vermelho, do comunismo, né, já teve a Revolução Cubana em 59, tinha a União Soviética. Naquele cenário da Guerra Fria você tinha isso, existiam alguns elementos, né, nesse sentido. Contudo, nunca se pôde precisar que no Brasil os comunistas tivessem algum peso político significativo a ponto de fazer uma revolução aos modos cubanos, por exemplo. Tá? Acho que não. Mesmo nos áureos tempos do Luiz Carlos Prestes, né, a intentona comunista acabou fracassando, né, ele acabou sendo preso. Né, é um país de dimensões continentais, com um contingente de forças armadas bastante grande. Acho muito complicado nesse sentido. Mas não foi por isso que os militares estavam preocupados com a ditadura comunista e tal e tal. Até porque quem faz isso não fica 21 anos no poder. Quem faz isso não institui, depois de derrubar um presidente, no caso, fechar o Congresso, né? Na verdade eles disseram, foi aprovado o impeachment no parlamento, né? Para derrubar o Jango. Mas na verdade, para se chegar a isso, você produziu todo um contragolpe, um trabalho de golpe contra golpe, né, como foi feito contra a presidente Dilma, né, que é para você chegar no processo de impeachment, para você criar um ar de legalidade, né, dentro do processo. Quando na verdade a intenção fim não é essa, a intenção fim é abreviar a democracia. E foi isso que aconteceu. Com tanques na rua, fizeram o Congresso então aprovar um processo de cassação, mas que culminou então com o fechamento do Congresso Nacional, assim, em alguns momentos, em alguns contextos, né, com cassação de parlamentares. Nós tivemos então fechamento de partidos políticos e a criação de apenas 2 partidos políticos, que era o Partido dos Militares, a Arena, né, que hoje, depois a Arena ela virou o PDS, né, e se dividiu no PFL, o PDS virou o PPR, depois PPB, hoje é o PP, né, e aí nesse cenário o PFL hoje é o DEM, né, então dos herdeiros, né, mais diretos, digamos, daquilo que seria o Partido dos Militares, a Arena, hoje nós temos esses partidos aí. E aí nós tínhamos o MDB. No caso em questão, o que é o PMDB, e depois voltou a ser o MDB, que era uma espécie de sim senhor para a ditadura militar, né, aquilo que era aceitado, digamos assim, né, e obviamente que em alguns lugares assim você conseguia fazer algum tipo de enfrentamento, coisas do gênero. Direitos políticos foram cassados, parlamentares políticos, lideranças políticas foram exiladas, presas, e artistas foram torturados, né, caso do Geraldo Vandré, artistas foram exilados, caso do Caetano Veloso, caso do Chico Buarque, enfim, tantos e tantos e tantos artistas. Lideranças do movimento estudantil foram presas, a UNE foi fechada, né, a União Nacional dos Estudantes, os sindicatos foram fechados. Aqui em Chapecó nós tivemos a cassação de um prefeito, né, a cassação do Sadi de Marco. Aliás, uma boa leitura é Dos Braços do Povo, A Espada dos Militares, né, que fala da cassação do prefeito Sadi de Marco, né, aqui em Chapecó. Tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso que eu estou dizendo tem todo um paralelo com o que aconteceu com a presidente Dilma, em que a Operação Lava Jato é construída pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Né? Nós temos os nossos lacerdistas, udenistas, que agora estão sendo engolidos pelo arbítrio, né, pelo totalitarismo. Né? Nós podemos comparar o Carlos Lacerda, né, daquela época de 1964, com a Janaína Pascoal, que está sendo achincalhada pelo bolsonarismo, pelo olavismo, né, xingada de maneira grosseira. Enfim, a pessoa que recebeu 45 mil reais, quase como as moedas de prata de Judas, né,
para fazer o processo de impeachment da presidente Dilma, tá? Tantos outros que foram engolidos, né, pela truculência bolsonarista dos filhos do Bolsonaro, né, principalmente, e que em 1964 também foi um pouco parecido nesse sentido o Lacerda, né, que depois acabou sendo vitimado pela ditadura militar. Né? Então nós tivemos muita gente que foi morta, né? O caso mais emblemático que a gente ouve falar, né, do Vladimir Herzog, né, jornalista que acabou sendo enforcado dentro da delegacia, né, com uma simulação de enforcamento, e que é muito parecido com o caso Marcelino Chiarello, do vereador aqui em Chapecó, que foi assassinado, né, numa altura menor do que a própria, né. E no caso do Herzog, depois vai se descobrir então que ele foi assassinado e com uma simulação de enforcamento, no caso, né. Isso sem contar todos os crimes cometidos assim contra populações locais, contra ribeirinhos, contra poceiros, contra quilombolas, contra indígenas, né? Quando eles falam, quando se diz só 500 e poucas pessoas foram executadas pela ditadura, isso nem é uma ditadura, como diz o Marco Feliciano, né? Eu queria saber que tipo de cristão é o pastor Marco Feliciano para dizer uma coisa dessas, né? Como ele falou na Câmara dos Deputados um tempo atrás. Mas é uma ditadura, sim. Uma ditadura que matou muito mais gente do que isso, porque a Comissão da Verdade nunca conseguiu trabalhar e punir de fato, né, os crimes de guerra, os crimes da ditadura militar, tá? Os vários crimes, os reiterados crimes. E aí essa falsa simetria de querer colocar grupos guerrilheiros no mesmo balaio. Os grupos guerrilheiros se levantaram contra o arbítrio, se levantaram contra a imposição de um regime, contra o golpe, contra golpe. Nós agora estamos, depois do golpe de 2016 e um golpe atrás do outro, a prisão do Lula, nós estamos sendo disciplinados. Nós estamos fazendo uma série de movimentos, né, de rua que sempre foram pacíficos, tá? Resistência pacífica. Tá? Nos anos 60 as pessoas se rebelaram de outras formas, tá? Porque era um outro contexto, um outro cenário. Então é uma falsa premissa, essa premissa de querer dizer, porque a Dilma, porque não sei quem, porque o Zé Dirceu, porque pegaram armas. Pegaram armas para defender o retorno da democracia. Tá? Se eu tivesse naquele cenário, naquele contexto, fatalmente eu teria sido preso, fatalmente eu teria sido exilado do país, coisa do gênero, né? Ou seria um desaparecido político, ou teria sido assassinado por militares ou grupos milicianos, enfim, não se sabe. Tá? A outra mentira construída é a mentira de que não existia corrupção no período militar. É uma baita de uma falácia. Não existia investigação. Era isso que acontecia. Se construiu essa moral elevada quando não é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo muito típico, muito claro. O Maluf era o prefeito biônico da ditadura militar. Tá? O vice dele era o Marim, que era da CBF. Aliás, falando em CBF, a CBF e as confederações esportivas, elas não deixam de ser uma continuidade, né? Não deixam de ser uma continuidade das extensões corruptas que existem desde a ditadura militar. Avelange, Ricardo Teixeira, né? Todos eles, toda essa imposição e o uso político da seleção brasileira de futebol, principalmente, né? E o Bolsonaro pode ver que ele está fazendo muito movimento de se aproximar do futebol como ferramenta de propaganda, mas era uma intervenção, afastamento do treinador Coutinho para pôr o Zagallo em 1970, o uso da propaganda muito forte da conquista da Copa de 70 para fazer propaganda para a ditadura, né, para o governo do Médici, né, deixa eu lembrar, era o Médici em 70, né, ou era o Geisel? Não, era o Médici em 1970, Emílio Garastazu Médici. E aí nós temos então tudo isso, né, esse paralelo de hoje você dizer, não teve corrupção, mas como as estruturas corruptas da CBF são herdadas da ditadura. Partidos que hoje se locupletam em citações, digamos assim, lideranças políticas. A família Collor era da ditadura, a família Sarney serviu à ditadura, a família do Tancredo, do Aécio Neves, o Tancredo também, em certa medida, mas uma parte da família Neves tinha relação com a Arena. Tá? Então é uma falsa premissa. Além do mais,
Não precisa você ir longe quando você tem o exemplo de hoje do Bolsonaro, né? Das relações milicianas, do Flávio Bolsonaro, da rachadinha, do esquema de laranjas, né? de assessores parlamentares laranjas, né? Toda essa questão envolvendo o uso do auxílio moradia tendo imóvel num determinado local, então não cola essa tese. Outro exemplo é o general Heleno, que reclamou de um salário de 20 mil reais, que ele disse que ele recebia salário de fome, por isso que trabalhava no COI, onde ele recebia cerca de 50 mil reais. Só que o seguinte, só saiu do COI quando o Nussmann foi preso. Tá? Então o mesmo moralismo sem moral, né? O moralismo de Guela, o moralista sem moral da década de 60, que deram o golpe militar de 60, é o mesmo moralista sem moral de hoje. E vale a premissa do Norberto Bobbio, né? Sobre o fascista. Né? O fascista, ele aponta o dedo, ele acusa, ele insulta, mas ele na verdade é só um sociopata atrás de poder. Então o que fica esse recado de minha parte de hoje, né? Sempre lembrando, ditadura nunca mais. Não se esqueça hoje, daqui a pouquinho, agora, né, dá para começar o panelaço, né, contra esse estorvo nacional, tá? Contra esse estorvo nacional, e o ideal é que o TSE caçasse a chapa Bolsonaro-Mourão, caçasse essa chapa, porque a eleição de 2018 foi uma fraude, né, baseada numa indústria criminosa de fake news, de milicianos virtuais, pagos, possivelmente com dinheiro de caixa 2, tá? E é hora de dar basta nisso. Sempre lembrando que a gente tem que se cuidar. Já passou de 200 mortos, né, no Brasil. A curva está aumentando muito rapidamente por conta da pandemia. Mas ditadura nunca mais. Boa noite.